A gente está chegando nos momentos finais dessa semana. Foi uma maratona de, de conhecimento, né? Maratona de ótimas atividades, né? Não só do meio ambiente, mas temas transversais também, como saúde, né? Como a questão pedagógica, comportamental. Então foi muito bacana. Um pessoal forte aí da geografia participando do evento, pessoal da geologia, geografia, super bacana, enriquecedor, né? Eu confesso que eu fui aluno também essa semana. Eu vi temas muito importantes. Eu acho que isso tem que ficar registrado, esse agradecimento. Então a gente vai começando aqui a nossa atividade, apresentando o pessoal, né, que vai trabalhar conosco hoje nessa atividade. Opa, vamos desligando aí, pessoal, o microfone e a câmera. Esse Emerson tá virado aí, viu? Já desliguei. Então, doutor João Paulo Aragão, professor do Instituto Federal de Pernambuco. Ele é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, pelo Prodema, grande Prodema, lá da UFPE, Departamento de Ciências Geográficas. É mestre também pelo Prodema, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade de Pernambuco, né? Ele é geógrafo, de formação de graduação, tá? E tem ampla experiência na área de pesquisa. Eu pude acompanhar aí alguns trabalhos também do professor João Aragão, né, grande autoridade aí do nosso campus Garanhuns, né? O nosso querido Pedro Henrique Campelo Santos, é engenheiro ambiental, mestre em engenharia de processos pela UNIT, está fazendo seu doutorado agora em agroecologia e desenvolvimento territorial, né? Lá onde é, Pedro? Na Bahia? O NEB, em Juazeiro. Em Juazeiro, isso mesmo. Valeu. É nosso professor também do nosso quadro de meio ambiente. A professora Tatiana Oliveira Calada, ela é cientista ambiental, como eu, né? Uma das precursoras desse curso aí, né? Da UFPE. É engenheira ambiental também. E terminou agora o mestrado, né? Lá pelo Prodema, né? Em cooperação lá com o Departamento de Engenharia Civil, qual faço parte do grupo de pesquisa e terminei também lá. Então, parabéns, professora Tatiana, agora pela essa nova etapa aí Obrigada. finalizada, né? Tem especialização em perícia ambiental e auditoria ambiental, especialização em engenheiro de campo, muito bem, e a nossa professora querida do campus Garanhuns, uma equipe bacana, multidisciplinar e competente, né? Apresentados os palestrantes, eu convido a todos para discutir, né, essa temática da palestra de hoje, que é a crise e as lições das ciências ambientais, né? Competências necessárias ao técnico em meio ambiente no século XXI. Pessoal, muito obrigado, né, por essa participação, essa iniciativa da nossa equipe. Então, eu agradeço, dou boa noite, né, recebo vocês e passo vocês aí para iniciar os trabalhos, né? O pessoal que está entrando agora, por favor, desliga a câmera e microfone para que os professores iniciem o trabalho. Obrigado. Professor Felipe, meu boa noite aqui para o senhor, meu boa noite aqui para todos e todas que se fazem aí presentes. Quero registrar, antes de tudo, os agradecimentos ao IFPE Campus Garanhuns e Campus Afogados da Ingazeira pela organização do evento. Eu sei bem como é difícil organizar um trabalho dessa envergadura, e ainda mais em tempos como esses. A criatividade acaba sendo um caminho produtivo para a gente não fazer a ciência parar, mas sim para que ela possa continuar crescendo e alcançando
os horizontes mais distantes possíveis, e vejo que vocês têm contribuído nesse sentido. Então, parabéns e muito obrigado. Quero também aqui agradecer aos colegas Pedro e Tatiana, professor Pedro, professora Tatiana, por compartilharem seus conhecimentos nessa mesa, e especialmente no âmbito do grupo de pesquisa Observatório Elo, um grupo de pesquisa que vem atuando no campus Garanhuns, né, e que conta aí com a participação deles também. Então, é uma mesa em que a gente traz um pouco do que é debatido também no âmbito do grupo. O que ficou, pelo menos aqui entre a gente acertado, foi de que eu iniciaria a fala, traria minha contribuição, depois acho que Pedro e posteriormente a Tatiana. Bom, então, dando início aí à minha fala, né, dentro dessa mesa que o professor Felipe já apresentou aí o tema, eu vou buscar tratar especificamente aí da crise das lições das ciências ambientais, trazendo algumas perspectivas holísticas para a atuação profissional. Então, iniciando aí com minhas primeiras palavras, primeiramente eu quero frisar a importância dessa mesa e de onde ela se situa no decurso da história recente da humanidade. Um momento que podemos, sim, tratar da questão ambiental como dimensão da vida, cuja significância demonstra-se mais evidente, apesar de surrupiada em pautas políticas de governos, dentre os quais situa-se o brasileiro, o qual insistentemente demonstra que veio, não sendo sua prioridade a promoção de políticas públicas ancoradas na conservação dos recursos naturais, nem sua justa e respeitosa utilização. É também, sobretudo para nós brasileiros, um dia simbólico para reforçar a indispensabilidade da luta em prol do ambiente como casa da vida em toda a sua diversidade e complexidade relacional, expressada na interdependência entre sistemas naturais e sociais, como também explicam, dentre outros estudiosos, Fritjof Capra, em sua obra Ponto de Mutação, Edgar Morin, no seu A Cabeça Bem Feita, e Henrique Leff, no seu livro Saber Ambiental. Destacadamente, o Brasil tem muito a exemplificar enquanto território representativo da biodiversidade, que povos, sim, povos de cultura singular, têm se esforçado quanto ao zelo para com esse patrimônio natural herdado do decurso da evolução geoambiental da Terra. Infelizmente, trata-se também de um dia triste, pois no Brasil ultrapassa de 34 mil o número de vidas ceifadas pela Covid-19, dado assaz preocupante para além da postura incipiente e pervertida de determinados líderes políticos brasileiros diante da condição socioespacial do nosso povo em realidades de extrema vulnerabilidade ambiental. Desta feita, espero, nesta mesa, contribuir com reflexões e apontamentos para a formação social e política do profissional que se envereda para a análise ambiental, né, para esse campo de atuação amplo, considerando toda a envergadura desta área, da teoria ao exercício da praxis, em uma jornada que a gente, né, espera de lúcidas descobertas. Então, a partir de agora, eu passo a tratar de alguns sinais, né? Começo a falar de alguns sinais da conjectura dos nossos dias, falando desde questões mais gerais, né, de instabilidade da economia global, até a tentativa da vida remota perante esse quadro aí da Covid-19. Então, sobre isso, o que eu pretendo discutir, parte da tese, que a ciência será um grande meio para superar a crise da Covid-19, que por sua abrangência, sem dúvida alguma, econômica e social, abala até agora os pilares da sociedade capitalista em todo o mundo. Como em outras crises do capitalismo, tendenciosamente a parte mais cara da conta tende a chegar aos mais vulneráveis no final.
Todavia, as experiências acumuladas pelas ciências ambientais nos últimos 50 anos podem munir de saberes importantes à sociedade civil, assim como à classe empresarial e política, rumo a formas menos impactantes e contraditórias de existência. Assim, eu penso que o progresso da humanidade perante essa janela histórica estará na capacidade de entendimento dos estudiosos, dos empresários, dos políticos, dos cientistas e pessoas em geral do teor da crise atual e das populações em estado de miséria e ou fragilidade política e social que, se libertadas, possam consciente e efetivamente serem cidadãs. Do contrário, a ciência será, mais uma vez, parcializada em um processo de reprodução de uma globalização que eu considero perversa, tomando por empréstimo a concepção de um geógrafo muito respeitado em todo o mundo, o professor Milton Santos, né? O saudoso professor e geógrafo Milton Santos. O fato é que, passados quase 100 anos da crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, estamos testemunhando a imensa capacidade de troca e geração de riquezas da economia capitalista, dos países desenvolvidos, dos mercados mundiais, entrar em aberta dificuldade, em clara dificuldade. As grandes empresas do setor automobilístico, por exemplo, não conseguem crescimento e, por consequência, já demitem funcionários, inclusive no mundo desenvolvido, sobretudo no mundo desenvolvido, por hora. O fluxo global de pessoas tem diminuído e somente agora começa a haver uma tímida retomada nos países que conseguiram, ao menos em hipótese, achatar a tão famosa curva, embora isso não signifique a resolução do problema de poucos voos e programas de resgates econômicos providenciados pelas empresas do setor aéreo junto aos governos nacionais de vários continentes. As redes sociais, por sua vez, e o trabalho remoto, à mercê de suas limitações, né, para as relações interpessoais e sociais, tornaram-se o meio mais indicado como adequado para diminuir os efeitos necessários do isolamento social. Aproximações virtuais em prol do acalentamento sentimental, espiritual e mental, assim como em defesa das relações sociais de produção, demandando até novos ritos ou a intensificação de procedimentos profissionais, e isso nas mais variadas áreas, né? Da medicina à educação, na ciência estamos nós aqui, da entrega rápida ao assessoramento financeiro, para citar mais algumas atividades, tem se tornado indispensáveis para a gente continuar a viver. É claro, nesse caso que eu estou me referindo, né, redes sociais, internet, para quem tem acesso à internet, smartphone, computador. O isolamento social, por isso, ele tem o seu lado sarcástico também. Sobremaneira, aquelas milhares de pessoas que vivem segregadas de políticas públicas em áreas de aglomeração humana, como as favelas, precariamente estruturadas, sobretudo em países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil. E se fôssemos pensar a nível de mundo, como aponta Mike Davis, no seu livro Planeta Favela, chegaríamos tranquilamente nos milhões de pessoas nessa situação. Não devemos esquecer que, seja do ponto de vista da geometria da curva de casos notificados da Covid-19 em todo o mundo, seja em relação ao conhecimento efetivo, né, de suas consequências em termos de mortes e comprometimento e desenvolvimento humano, não ultrapassamos, hipoteticamente, o ápice. O epicentro da doença somente agora desloca-se para o mundo subdesenvolvido, tendo inclusive o Brasil como exemplo mais negativo, tanto pelo número de casos, como aponta a Universidade Johns Hopkins, como de carências materiais e políticas para a retenção da doença. Pois bem, ao que tudo indica, essa crise da Covid ela não está isolada na nossa realidade. Então, qual é o contexto dessa crise? Eu vejo essa crise dentro de um contexto maior de uma crise ambiental. E aí vem a minha segunda tese, de que não apenas a Covid-19, mas qualquer outra doença ou problema
extremamente negativo e desconhecido, como foi esse vírus, né, poderá gerar o mesmo que estamos testemunhando, isto é, ritmos distintos de resposta, reflexos da extrema desigualdade existente, não exclusivamente por questões culturais ou jurisdicionais, mas, sobretudo, por questões socioambientais, econômicas, espaciais, e também de incapacidade aparentemente generalizada, mais ou menos duradoura, né, de resolução política por parte das nossas lideranças. Algo que, na segunda metade do século passado, século XX, um médico, geógrafo também, chamado Josué de Castro, já criticava os relevantes trabalhos intitulados, né, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, quando tratava com abordagem metodológica, inclusive rica, né, inovadora para os padrões da época, aspectos ecológicos, espaciais e políticos da fome, a qual, por exemplo, ainda existe desde antes da Covid. A razão da atualidade destas obras não é de difícil compreensão. O mundo não está sendo feito agora. Ele é um construto permanente que, histórica e geograficamente, passa por metamorfoses. Para além das diferenças geoambientais que caracterizam cada recanto próximo ou longínquo da Terra, em relação ao lugar de onde vivemos, né, tem se verificado ao longo da história inúmeras alterações produzidas pelas diferentes culturas que, mais ou menos milenares, têm imprimido o seu modo de vida. Como alude o filósofo e psicanalista Slavoj Žižek, a partir da teoria de Chesterton, o momento atual permite pensar para trás, recuando no tempo, antes das fatídicas decisões que resultaram dos acidentes que geraram, por sua vez, o estado que nos encontramos hoje. Eu acredito que encontrar estes momentos no passado e alterar estas decisões seja uma forma de pensar como o percurso histórico poderia ter sido outro. Vale ressaltar que não é apenas um exercício de repetição da história, mas uma forma de evidenciar que algumas de nossas escolhas foram erradas no passado. E que estas escolhas criam as condições dialeticamente alternativas para uma nova e atual escolha. Desta vez, que se espere certa, como infere-se um estudioso muito importante chamado Walter Benjamin. Embora não seja algo restrito às sociedades capitalistas, é nestas sociedades onde tais transformações têm explicitado o poder de organizações e estados nacionais na ordem mundial, pois as mesmas são inspiradas em princípios de liberdade econômica e progresso consentidos pelos estados nacionais, inclusive os subdesenvolvidos, convidados a adentrar no mundo globalizado, que ainda se sustenta, eu diria, em três concepções inconvenientes e, por isso mesmo, insustentáveis. São elas. A primeira, de que a economia capitalista atual não pode parar de crescer. A segunda, de que a natureza e a pobreza, além de problemas distintos, o que já é um absurdo, não são prioridades. E a terceira, que o desenvolvimento nacional é desprovido de seletividades e interferências externas, isto é, que só depende dos fatores de ordem local a um dado território nacional, por exemplo. Mas, então, qual seria a relação com a crise da Covid-19? Chegamos no momento da história em que as três verdades inconvenientes que eu citei, mais uma vez, são postas em xeque. Né? Não são apenas fake news, jogos de futebol da Champions League, um sapato de marca, um carro do ano, uma viagem inesquecível, ou uma experiência culinária intercultural, uma possibilidade a quem consegue pagar. Estamos num momento da história em que o indesejável, como um vírus, chega a qualquer momento com um preço inestimável, uma perda da própria vida, a vida da pessoa que você mais ama, seja qual for a classe econômica. Entretanto, e aí eu reforço esse ponto, no mundo como o que temos, com mais de 390 mil mortes pela Covid-19, até aqui, não podemos deixar de nos preocupar com as injustiças e contradições que, pretéritas ao vírus, têm tomado a vida dos mais vulneráveis e ou pobres
ainda mais difícil. Essa história converge, sem dúvida alguma, com a lógica do capitalismo, que em nada, absolutamente nada, se tem atualmente como desconhecida. As ciências humanas, geografia seria uma delas aí, mas não a única, claro, tem dado sua contribuição na tradução de qual sociedade estamos tratando e de como ela se estrutura em termos de princípios. O capitalismo se sustenta na repartição desigual das benesses resultantes da produção das riquezas, como explicita Léo Huberman no seu livro A História da Riqueza dos Homens. O desenvolvimento científico e tecnológico, importante, né, para a melhoria da qualidade de vida ao longo do tempo, também tem sido muito bem gerido pelos donatários do poder, sobretudo quando suas conquistas são apropriadas por países e organizações empresariais de grande poder econômico, que, dentre várias ações, mantém ainda a perspectiva de crescimento econômico como prioritária. Nada de estranho. Estranho, entretanto, é a manutenção de um sistema que nega, através de muitos de seus mais importantes líderes e personificações, o limite do sistema natural, que não se reproduz na mesma escala de tempo e de espaço que demanda o sistema econômico. Este não é ainda o problema total. Na atual configuração do poder mundial, os Estados nacionais são verdadeiras molas propulsoras do conclamado desenvolvimento, entendido quase sempre na perspectiva de expansão econômica. Esta perspectiva também não é estranha às sociedades regidas pelo capitalismo. Acontece que o planetinha, nosso planeta, e principalmente suas populações marginalizadas, daquelas benesses, né, mais elementares, comida, por exemplo, de todo o progresso científico e tecnológico, chegaram num ponto de saturação extremamente preocupante. Isso também não é novidade, né? Isso já se dá há algum tempo. Mas o que seria novo, então? Por mais que se trate de um sistema socioeconômico que cada vez mais demanda inovação para a reprodução expansiva das grandes economias, o capitalismo não dispõe de soluções eficientes para superar a pobreza humana. Eis que períodos de crise humanitária, como o que a gente vive, significam uma grande ferida ao sistema capitalista e, sobremaneira, aos mais poderosos. Que a gente olha querendo alguma solução e não tem. E nem há de se esperar também. O problema maior, por mais que se alarde sobre a economia mundial, o efeito colateral nas bolsas de valores, por mais que se fale nos grandes segmentos da indústria, do comércio e dos serviços, a maior parte do problema recai sobre as classes menos privilegiadas, formadas tanto por trabalhadores formais e informais, como pelo conjunto de populações que não dispõem de condições técnicas de, em um período tenebroso, como esse que a gente está vivendo, como o atual, sobreviver. Isto sim é muito preocupante. Pois não estamos falando de algo já existente para milhares de pessoas no mundo, que de fato é a falta de dignidade necessária para qualquer pessoa. Isso já é um fato. Nós estamos falando do fim, mais que perigoso, né, e eminente, do direito à vida. Do direito à vida. Então, com base nisso, o que as ciências ambientais já apontavam, desde antes, essa conjectura atual, que a gente ainda busca compreender. O que as ciências ambientais já apontavam? Bom, desde o século XIX, estudiosos como Malthus, Marx e Ricardo, sem fazer emprego das terminologias que a gente usa hoje, já analisavam as características da economia capitalista e os seus efeitos sobre as populações. Como bem lembra um estudioso chamado John Foster, embora Malthus não dispusesse da explicação contundente para o crescimento populacional, o mesmo tem méritos, ao apontar, por exemplo, os efeitos de uma sociedade baseada no acúmulo exacerbado do capital, como já indicava Marx também. E ele também faz a indicação do problema da superpopulação. Apesar de sua explicação baseada em progressões matemáticas ser fatidicamente falha, hoje isso mais do que evidenciado, com a nossa imensa capacidade de produzir alimentos.
O mais interessante nisso é notar como já no século XIX, mesmo com suas divergências de cunho teórico, né, Marx e Ricardo conseguiam, em seus estudos de economia política, apontar para as relações intrínsecas entre natureza e sociedade. Muito antes destes, desde as civilizações da antiguidade até os iluministas que os antecedem, conhecimento produzido historicamente fornece, e já fornecia, quero destacar isso, indícios muito esclarecedores sobre os efeitos da relação sociedade-natureza. O caminho destes saberes foi, sobretudo na ciência, utilizado para o desenvolvimento de estratégias para a melhoria da vida das pessoas e, concomitantemente, para a produção de riquezas que foram investidas para a acumulação de poder, chegando ao extremo, sabemos bem disso, de guerras que solaparam territórios, dizimaram milhões de vidas com armas de destruição em massa, o que ainda hoje acontece. Infelizmente, houve, deste último processo, uma apropriação arbitrária que contribuiu para a produção de desequilíbrios mais que imperfeitos das sociedades entre si e destas com os sistemas naturais. Os agentes personificadores do capitalismo, nos 5 séculos de sua história, fizeram isso de forma avassaladora, produzindo conhecimentos, tecnologias, formas de experiências incríveis que chegam a nós de diferentes maneiras, revestindo, porém, a realidade de territórios colonizados com feridas que ainda hoje seguem abertas. A consciência coletiva sobre essa realidade, essa dura realidade, ambiguamente produzida pela evolução do capitalismo industrial e financeiro, tem sido trabalhada pelas ciências ambientais com bastante afinco, principalmente ao longo da segunda metade do século XX, para as regiões subdesenvolvidas do mundo. Desde esta época, movimentos culturais de cunho internacional, eventos envolvendo agentes sociais e econômicos de várias partes do mundo e a produção científica acadêmica denunciam o lado voraz e insustentável da economia capitalista e de seus agentes personificadores, exigindo novas condutas, novas pautas, mais atenção com a pobreza, com as questões sociais, cuidado com a utilização dos recursos naturais e fazendo fortalecer discursos ou pontos de vista contra-hegemônicos de povos que, por séculos, como explica o geógrafo Porto Gonçalves, foram moldados e explicitados à luz da razão eurocêntrica. Assim, tenho como terceira tese que a Covid-19 deve, apesar da tristeza pela morte de milhares de pessoas e da profunda solidão que tem forçado, servir de álibi para reforçarmos a discussão sobre a necessidade de fortalecer a política ambiental no país e de lutar, através de um Estado forte e aberto, para o diálogo democrático e internacional sobre a prioridade de atender os anseios fundamentais dos povos e também o respeito ao uso inteligente dos recursos naturais. O respeito à diversidade cultural, a ampliação dos recursos investidos na melhoria da vida das pessoas mais pobres, a geração de emprego, como eu já disse, a proteção dos recursos naturais, a qualquer projeto de vida, incluindo-se nessa empreitada também, não podemos esquecer a educação pública de qualidade gratuita e a ciência. E assim como a valorização dos profissionais que atuam nesses campos. São pontos vitais. Pois bem, já que eu falei dos profissionais, então, que competências o profissional de meio ambiente precisará continuar por ofício a construir? Então, partindo dessa discussão, a partir de agora, eu trago aí que, sem dúvida alguma, dentro dessa realidade, serão indispensáveis agentes devidamente capacitados e comprometidos com uma pauta que deve ser encarada como urgente. Quais seriam, então, estas competências, considerando as reiterações apresentadas sobre a Covid-19? Passemos, então, a pontuá-las, e aí eu trago isso agrupando essas características em 2 grupos, né, que eu chamo de competências técnicas e competências epistemológicas. A começar pelas competências técnicas, eu inicio falando aqui sobre a competência de identificar escalas entre processos locais e os globais. A delimitação dos processos que envolvem uma determinada questão ambiental perpassa pela identificação escalar, isto é, a dimensão geográfica com que atuam agentes envolvidos
e ou se movimentam os elementos. A pandemia, que já repercute em todo mundo, tem sido sentida de maneira distinta de país para país, de região para região, de lugar para lugar. Considerando o lugar como campo de atuação profissional do técnico, por exemplo, é preciso identificar aqueles fatores que tornam a incidência do problema ambiental mais ou menos efetivo, buscando, a partir da identificação e registro dos fatores responsáveis, a reversão do quadro. Então, essa seria uma primeira característica. Uma segunda característica, a delimitação do marco jurisdicional. Isto é, delimitar as leis que elucidam a orientação normativa para o tratamento de um problema, ou garantia da ordem. Na Covid-19, o estado de calamidade tem demandado uma corrida para inúmeras orientações de urgência, extraordinárias de segurança pública e sanitária, por exemplo, as quais impactam o ambiente das cidades, a despeito das discussões sobre as consequências ambientais disto. Chama a atenção para como em nossa sociedade tais ferramentas vêm sendo indispensáveis para a luta e garantia de direitos, Principalmente quando um ministro do meio ambiente se coloca numa reunião ministerial a falar de mecanismos ou oportunidades para abrir espaço para a boiada passar. Uma terceira característica técnica, competência técnica, é a de se formar continuamente, mesmo perante os momentos mais difíceis, que é o que todo mundo está buscando aqui, por exemplo. Mesmo diante dessa situação, buscar formas de se aperfeiçoar, em busca de conhecimentos, de ferramentas tecnológicas, um aprofundamento teórico. A inédita crise, em proporção e velocidade gerada pela Covid-19 na economia mundial e a vida das pessoas, é um exemplo que nenhum ser humano dispõe de todas as condições técnicas e teóricas para uma explicação perfeita, absoluta e imutável da realidade. Então, assim, para o profissional da área ambiental, dada a sua complexidade, isso ainda é mais importante, porque cumpre ao profissional o esclarecimento. E, nesse sentido, temos sempre essa tarefa de buscar conhecer mais. Uma quarta e última competência técnica seria aí a de criativizar perante a repetitividade. A própria realidade vem nos impondo isso, e aqui talvez a competência mais imanente para todo e qualquer ser humano, mas para a qual me refiro pensando o profissional de meio ambiente, não apenas como um seguidor de orientações técnicas, que sim, imbuídas de consciência e referência precisam ser seguidas, mas como um agente ambiental que, ao criar, pode inovar numa perspectiva social e de compromisso ético com o ambiente como um todo. Partindo aí já para as competências epistemológicas, digamos assim, eu cito a importância de ler a sistematicidade entre arranjos antrópicos e naturais. Fundamento elementar das ciências ambientais, a inseparabilidade entre homem e natureza, assim como dos sistemas sociais desenvolvidos historicamente pelo homem e sua inter-relação com os sistemas naturais desenvolvidos ao longo da história geológica da Terra. Vem sendo isso reforçado com a Covid-19. Cito também a importância de exercitar a interdisciplinaridade como lógica necessária. Nesse caso, a solução dos problemas ambientais, assim como sua caracterização e análise, demanda, por vezes, o diálogo criativo entre as ciências. E a Covid-19 tem nos mostrado isso. Não está na mão de uma ciência específica a resolução desse problema, mas sim nas interconexões que nos permitirão a melhor forma de ler, decodificar e apontar os caminhos de solução para essa nossa realidade. Do momento de transição até a superação. Uma outra característica, competência epistemológica que eu cito, valorizar a diversidade cultural e a integração de saberes. A integração de saberes oriundos de populações tradicionais tem sido utilizada por técnicos, não apenas para apontar características culturais diversas, mas para demonstrar a sustentabilidade das formas de relação com a natureza, que, além de serem respeitadas, podem servir de exemplo sobre a relatividade do conceito de desenvolvimento sustentável, de que não há um modelo padrão de desenvolvimento sustentável. Penúltima
competência epistemológica que eu cito é o de possuir criticidade socioespacial, né? Busca pela inclusão e justiça. De todas as competências epistemológicas, esta é a que permite maior proximidade com a realidade, ao meu ver. Pois concebe o espaço geográfico como meio no qual a vida das pessoas, a cultura dos povos, os agentes econômicos, o próprio Estado estabelecem seus marcos, suas construções, seus territórios, enfim. É o identificar os espaços e como se dão seus usos e suas características, por vezes contraditórias, como eu tenho colocado na minha fala, que o profissional pode ser fiel ao trabalho de descrição. Geralmente é um trabalho importante que se pronuncia no início, né, das atividades de toda a atuação profissional de campo, por exemplo. E um último ponto, uma última habilidade epistemológica, né, competência, seria de fazer política com um compromisso ético. Ressalto que essa competência, que por muitas vezes tendemos a negar, seja pelos piores exemplos da nossa política partidária, né, seja também pela dificuldade de manter um posicionamento fundado em meio a tantos ataques baseados no puro vazio da ignorância. O fato é que esse posicionamento ele é muito necessário, sobretudo no âmbito do dia a dia, trabalho das instituições, né? Especialmente para o técnico, né, que está ali na ponta da atividade. A realidade da Covid-19, por exemplo, tem demonstrado que, mesmo perante a opinião descabida de um presidente eleito democraticamente, é possível democraticamente lutar pelo que é correto e sensato. A democracia não responde por si, mas precisa de pessoas que garantam sua existência em prol do bem comum, a ser defendido por quem fala e faz em prol do coletivo, respeitando nestes tempos, principalmente a vida, não somente com palavras, mas com trabalho e dedicação, como tem feito tantos e tantos profissionais de várias áreas. Então, chegando ao fim aqui da minha fala, eu falo um pouquinho sobre os esforços em prol do desenvolvimento, né? De como é importante a gente pensar o desenvolvimento não como um fim, mas como um meio para o benefício do homem, da sua dignidade. Qual seria a perspectiva ética ideal sob competência do técnico ou de qualquer outro profissional do meio ambiente? A história do capitalismo já se encarregou de evidenciar sua incapacidade de expansão territorial com seus agentes personificadores, sua capilaridade discursiva, adotando para si termos como o desenvolvimento sustentável também. Tantas vezes esvaziado daquilo que herdamos de bom das grandes convenções, debates e acordos mundiais. A ideia de desenvolvimento, talvez, seja a melhor reflexão para a moderna sociedade capitalista, como explica Marshall Berman, tão fortemente marcada pelo consumo, pelo individualismo e pelo desenvolvimento com as causas coletivas. A Covid-19 já mostrou, apesar de todas as restrições já feitas, né, parte negativa, né, que ela traz, que a possibilidade do fim prematuro a quem amamos é uma realidade possível para qualquer pessoa, esteja onde estiver. Talvez aqui tenhamos uma oportunidade para repensar e cobrar aos grandes estados nacionais, aos grandes agentes capitalistas, e especialmente aos nossos governantes, mais respeito com as questões ambientais, pois delas, todos dependemos. Daí, encerro frisando a importância de nos envolvermos, de fato, com a busca do desenvolvimento, mas não como um fim em si, no próprio desenvolvimento. Este desenvolvimento precisa ser um meio para o homem alcançar sua dignidade, esteja onde estiver. Parafraseando o nosso saudoso Cartola, da música popular brasileira, o Cartola, em uma música intitulada Preciso Me Encontrar, finalizo dizendo: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Quero sorrir e com esperança não chorar.
Bom, gente, eu preparei aqui uma fala e confesso que pensei muito nos estudantes. Sabe, eu relembrei alguns momentos de dificuldade que eu passei durante a graduação e quais foram as competências necessárias para driblar essas adversidades, tá? Então, é uma fala para vocês, estudantes, mas que, sem dúvidas, vai também gerar momentos de reflexão para todos os presentes aí, certo? Quando eu resolvi estudar engenharia ambiental, em 2008, todos diziam que era a profissão do futuro. Isso me deixava feliz, porque dava uma sensação de que esse futuro seria assim que eu me formasse. Mas, durante a graduação, eu entendi que esse futuro era algo relativo. Em 2010, ainda na graduação, eu trabalhei em um projeto de extensão muito bacana. Fazíamos a compostagem de resíduos orgânicos produzidos na universidade e depois esse composto, esse adubo, ele era doado para um asilo e nesse asilo, esse adubo ele era usado para enriquecer, né, os nutrientes da horta e assim complementar a alimentação dos idosos. Era realmente um projeto fantástico, só que nós tínhamos sérios problemas com relação ao material que era recolhido nas lanchonetes da universidade. Porque esse material ele vinha todo misturado com materiais indesejáveis, como restos de comida, muito material descartável também. Dava muito trabalho para conseguir separar esse material e realizar a compostagem. Bom, o proprietário da lanchonete que cedia esse material para a gente, ele se recusava a separar o lixo, pois dizia que era uma perda de tempo. E ele era bastante rude também. Tanto que nós demos até um apelido para ele, que era Brutus. Tá? Ele não sabia, claro, era só internamente. Aí vejam só, nesse mesmo período foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, que trouxe várias soluções interessantes para essa antiga problemática do lixo. Entre essas soluções estava a compostagem, que era justamente o que a gente fazia. Então, eu, na minha inocência, né, o professor Aragão usou o trecho de uma música, eu vou usar uma outra, que é de Roberto Carlos, de Udivan, que é Eu Ainda Era Puro. Então, essa lei saiu falando sobre compostagem e tal, aí eu, bom, agora vai. Então, para mim era muito óbvio, se existia uma lei e se existiam pessoas que poderiam ser beneficiadas, então não teríamos mais problemas com a execução do projeto. Só que Brutus insistia em não separar o lixo. Até que, quando eu estava próximo de concluir a graduação, um colega meu da faculdade, que já havia se formado alguns anos antes, e ele já estava no mercado de trabalho, ele me disse uma coisa: Pedro, você romantiza demais as questões ambientais. Eu presto a me informar, ouvi isso, eu fiquei muito encucado com aquilo, tentando entender, e sim, compreendi. Na área ambiental, temos uma forte tendência a colocar as pessoas como vilões e a natureza como algo supremo. E, de fato, a natureza é maravilhosa, mas a própria definição de meio ambiente, que encontramos na Política Nacional do Meio Ambiente, diz, resumidamente, que meio ambiente é o conjunto de interações de ordem física, química e biológica que permite a vida em todas as suas formas. Portanto, a primeira competência necessária para o técnico em meio ambiente, que eu gostaria de ressaltar aqui, é a capacidade de entender essas interações antes de fazer qualquer julgamento. Então, antes de chamar a polícia para prender Brutus, que insistia em infringir a lei,
e não separar os resíduos, é preciso entender o contexto, entender se ele conhecia a lei, se ele compreendia a lei, se ele recebeu instruções de como agir, se ele compreendia os efeitos negativos de não separar o lixo. Será que seus pais faziam isso em casa? Será que a escola que ele frequentou ensinou isso? E com relação às pessoas que todos os dias nem sabem se terão 3 refeições, também precisamos pedir a fineza de separar o seu lixo? Bom, falar em lei, um outro colega da faculdade gostava de dizer que algumas leis pegam e outras não. No sentido de que algumas leis são aplicadas e fiscalizadas com mais empenho, com mais vigor, enquanto outras ficam ali aguardando regulamentação, sem muita pressa. A lei que eu citei anteriormente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um exemplo da falta de regulamentação. Ela vai completar em agosto 10 anos. E nós não vemos os resultados esperados. O prazo para que todos os resíduos produzidos no país sejam encaminhados para aterros sanitários expirou a primeira vez em 2014. Mas, eu pergunto, você conhece essa lei? Você sabe o que é aterro sanitário? Você sabe o que é logística reversa? Agora me permita lembrar uma lei que pegou. Mesmo que você não tenha um carro, você já ouviu falar na lei seca. Você sabe as penalidades que o condutor alcoolizado pode sofrer. Por que você sabe disso? Certamente você conhece essa lei, mesmo sem ter lido nenhum artigo dela, porque ela foi amplamente divulgada nas mídias e porque, frequentemente, ações de fiscalização são feitas para o cumprimento dela. Você já viu na TV alguma propaganda falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Alguma propaganda falando sobre as penalidades que a lei prevê? Ou sobre os problemas causados pelo descarte dos resíduos de forma inadequada? Portanto, uma segunda competência do técnico em meio ambiente é ficar atento a todo esse arcabouço jurídico ambiental, conhecer e divulgar. Eu, sinceramente, gostaria que as leis ambientais pegassem, até porque quando uma lei pega, setores da economia podem ser beneficiados. No caso da lei seca, um setor que foi muito beneficiado foi o de aplicativos de táxi. São centenas de milhares de empregos gerados simplesmente por conta do cumprimento de uma lei. Já pensou se as leis ambientais fossem cumpridas da mesma forma que a lei seca? Faltaria técnico em meio ambiente para tanta demanda. Estudar uma lei nem sempre é uma tarefa fácil ou prazerosa, mas o técnico em meio ambiente precisa desenvolver essa competência. Ainda durante a faculdade, eu insistia em usar um celular Nokia bem pebinha. O diferencial dele era uma lanterna e o jogo da cobrinha que ele tinha. O WhatsApp tinha acabado de ser lançado. Mas não demorou muito e lá estava eu no vício. É muito importante ter uma boa relação com as tecnologias. Vou dar um exemplo bem recente. Em meados de maio, mês passado, eu assisti a uma live com cerca de 20 secretários de meio ambiente de vários estados diferentes, contando suas experiências durante o isolamento social. Foi muito interessante, pois todos relataram como estava sendo o processo de licenciamento ambiental justamente nesse período de pandemia. O processo de licenciamento geralmente demanda visitas de campo para registro fotográfico, porque para captar coordenadas geográficas, observar cursos de rio, entre outros elementos. E como fazer isso durante o isolamento social? Os estados que não se modernizaram, onde o licenciamento ainda nasce em um papel protocolado na secretaria,
praticamente pararam todos os processos de licenciamento. Mas, em outros estados, onde o licenciamento ambiental já nasce digital, no próprio site da Secretaria, os licenciamentos estão andando. Mas como? Utilizando drones, isso mesmo. O registro de imagens é feito com drone, e essas imagens são chanceladas pelo profissional através da emissão de ART, que é o Atestado de Responsabilidade Técnica. Então vejam que mesmo durante a pandemia, existem profissionais de área ambiental trabalhando graças à sua qualificação diferenciada. Portanto, uma importante competência do técnico em meio ambiente, sem dúvidas, é a capacidade de se manter atualizado tecnologicamente. A vida não é só WhatsApp, Facebook, Instagram e Google Meet. Tem que aprender a trabalhar com planilhas, fazer gráficos, aprender a utilizar programas para edição de imagens, formatar documentos, enfim. O técnico em meio ambiente precisa estar familiarizado com as novas tecnologias. Nesse mesmo evento que eu citei, com vários secretários do meio ambiente, achei bem interessante a fala do secretário de Meio Ambiente de Pernambuco. Ele deu vários dados sobre a qualidade do ar durante o isolamento social. Devido à redução de veículos nas ruas, a qualidade do ar melhorou. E isso é ótimo para a nossa saúde e para o microclima da cidade. Então, devemos retornar à normalidade, aquela velha normalidade, ou será a hora de finalmente buscarmos o tão almejado desenvolvimento sustentável? Eu lembro quando me deparei pela primeira vez com um conceito de desenvolvimento sustentável. Professora Rossana, disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental, em maio de 2008. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu ainda era romântico, como no começo da história. Vê só que definição linda. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Eu fiquei encantado com esse conceito. Veja que, além de respeitar o próximo, é preciso respeitar as futuras gerações. É um alto grau de evolução humana e espiritual também. Mas, será que estamos prontos para isso? O desenvolvimento sustentável é um ato de amor. Amor próprio, amor ao próximo e amor pelos que ainda virão. É quase um milagre. E, ao ver, nos últimos dias, notícias desastrosas, como, por exemplo, a descoberta do coronavírus no esgoto. Por que que isso é notícia ruim? Porque o Brasil coleta menos de 50% do seu esgoto. Eu estou falando só de coleta, nem falei em tratamento. Outra, superfaturamento nas obras de hospitais de campanha. Superfaturamento de respiradores. E aquela lamentável cena de um homem ajoelhado sobre o pescoço de outro até a morte. Confesso que o desenvolvimento sustentável perde todo o sentido, pelo menos por um instante. Portanto, mais uma competência do técnico em meio ambiente é revisitar constantemente o conceito de desenvolvimento sustentável e ressignificá-lo, dando o devido valor à economia, à natureza, mas principalmente aos seres humanos. O romantismo ambiental é válido. Não quero desconstruir essa ideia. Acho lindo ver aquela menina Greta falando e ensinando para todos. Mas o técnico em meio ambiente também precisa se armar de muito conhecimento, pois são os estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, entre tantos outros documentos que podem nos ajudar
a ter mais qualidade de vida. E, para finalizar a minha fala e comentar sobre a última competência, eu lanço uma pergunta, um desafio para vocês aí presentes. Qual tem a menor pegada ecológica? O evento presencial ou o remoto? Pense aí um pouquinho. Eu sei que a tendência é achar que o presencial é o mais impactante. Se esse evento aqui, por exemplo, que tem quase 200 pessoas, se ele fosse presencial, nós teríamos 2 ou 3 aparelhos de ar-condicionado, umas 10 lâmpadas, um computador, um data show e talvez uma caixa de som. Esse seria o consumo de energia desse evento presencial. E o nosso aqui, remoto? Temos aí cerca de 200 lâmpadas, 200 computadores ou smartphones, ventiladores ou ar-condicionados, dezenas ligados também, né? Então, naturalmente, o evento presencial tem a questão do deslocamento, a emissão atmosférica. Mas veja que não é uma resposta simples. Então, uma última competência seria: não se precipite, use as ferramentas que estão ao seu alcance e tenha uma boa rede de contatos para sanar suas dúvidas. É isso, gente. Obrigado. Tá aparecendo para todo mundo? Tá ok? Agora sim. Pronto. Perfeito. Obrigada. Vamos lá, então. Bem, pessoal, como o professor Felipe me apresentou no início, eu sou Tatiana, para aqueles que não me conhecem, sei que tem alguns alunos e amigos por aqui, mas antes de eu entrar um pouco mais na parte mais técnica da apresentação, eu gostaria também de fazer só um breve resumo da minha experiência como profissional do meio ambiente, não tão a fundo quanto o professor Pedro, mas eu não tenho formação como técnica de meio ambiente, mas eu sou formada em ciências ambientais e engenharia ambiental, como o professor Felipe citou no início, mas ao longo da minha carreira sempre dividi o espaço de trabalho com profissionais com formação técnica, entre vários outros tipos de formação, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, né? Então, a presença do técnico, ela sempre foi muito forte e imprescindível, certo? Na minha atuação, na minha carreira profissional. Minhas experiências são mais voltadas para a área de análises de impacto, elaboração de relatórios ambientais e a parte de gestão de resíduos sólidos. E em todos esses momentos, o técnico ele esteve presente não apenas no lugar onde comumente se fala que o técnico deveria estar, que é mais na linha de frente, mais trabalhos de campo, mas principalmente puxando a sardinha um pouco aqui para casa, né? Os técnicos formados nos institutos federais, eles trazem competências muito amplas, muito plurais, que o possibilitam ocupar diversos espaços na profissão, não apenas essa linha de frente e campo, que é uma área muito boa, que eu gosto muito também de fazer, mas também entrar nos setores de planejamento, nos setores de elaboração dos relatórios, integrar equipes gestoras, sim. Às vezes a questão da responsabilidade técnica é um fator limitante, mas a atuação em si vem muito da linha do profissional, de como ele se coloca no ambiente de trabalho, né? Então, todas essas considerações que foram trazidas como competências para o profissional, pelo professor João Paulo, pelo professor Pedro, né? Essa questão
de estar sempre ligado com as novidades, com as tecnologias, fazem parte aí são elementos muito importantes para a ocupação desse espaço. Então, se mantenham atualizados, se mantenham bem informados e de cabeça erguida, sem medo que o profissional técnico, entre vários outros profissionais da área do meio ambiente, ele tem um espaço muito forte e necessário, sim, no campo das ciências ambientais de forma geral, certo? Então, entrando já na parte mais da apresentação, eu quis trazer hoje aqui para conversar com vocês a abordagem dessa questão da crise da lição das ciências ambientais, com um foco maior na questão dos impactos da crise e falando um pouco das tendências de campos de atuação profissional, tá? Como o tempo é curto, eu vou fazer uma pincelada geral, mas com certeza esses assuntos têm pano para muito mais manga do que eu vou trazer aqui. Com certeza tem várias outras perspectivas que não serão abordadas aqui, porque a temática é muito ampla, certo? Então, iniciando a linha de raciocínio, eu trago aqui a reflexão sobre as inter-relações entre os diferentes elementos ambientais, certo? Então, a gente consegue ver o nosso planeta, ver essas inter-relações de maneiras muito distintas. De um ponto de vista um pouco mais macro, a gente pode pensar no nosso planeta, então, como um sistema fechado, certo? Onde todos os elementos que existem aqui, tá, os elementos que compõem o meio ambiente, eles estão em frequente circulação de matérias, fluxos de energia, certo? Como, por exemplo, o ciclo da água, que basicamente toda a água que a gente utiliza, ela é apenas renovada dentro do nosso planeta, né? A gente considerando a atmosfera para dentro. Então, de certa maneira, tudo que a gente tem hoje aqui no planeta, a gente vai continuar reaproveitando boa parte dos recursos, né? E a indisponibilidade, quantidade e qualidade desses recursos em algum momento, em algum local, pode acabar influenciando na sua disponibilidade para outros usos em outras regiões, tá? Mas quando a gente faz um aumento dessa lente e chega um pouco mais perto, certo? Numa escala um pouco mais local, regional, nós conseguimos visualizar, então, uma escala ecossistêmica, tá? Onde temos sistemas menores, que a gente considera já como sistemas abertos, que dentro do conceito de ecossistema, que basicamente são conjuntos, né, de elementos bióticos e abióticos que estão ali sempre se relacionando, eles também vão ter relação com os outros sistemas vizinhos, às vezes não tão próximos, às vezes outros sistemas mais distantes, mas sempre recebendo influência externa e oferecendo também influência para esses outros sistemas. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala apenas dos ambientes naturais, certo? Como eu exemplifiquei aqui, ecossistemas costeiros, áreas mais semiáridas, florestas tropicais, geleiras, etc. Mas no contexto do meio ambiente, a gente não pode esquecer a presença humana e todas as suas interferências, suas intervenções, o que a gente constrói, o que a gente modifica no meio ambiente, ele passa a ser um novo ambiente, certo? É um meio ambiente modificado que não deixa de estar nesse contexto de análise. Então, não apenas as interações entre os elementos ambientais podem influenciar na disponibilidade e na forma como as outras interações irão ocorrer, mas, muito fortemente, as ações humanas, elas também entram com esse papel, certo? De promover alterações nos ambientes, que, basicamente, essas alterações no ambiente que são ocasionadas pelos homens é o que a gente chama de impactos ambientais, certo? E esses impactos ambientais, quando eles ocorrem de maneira negativa, a gente também tem o sinônimo de degradação ambiental. Trazendo essa perspectiva da degradação para o contexto de crise, certo? A gente tem uma relação, podemos fazer diversos tipos de relação, na verdade, entre momentos de crise e a degradação. Falando um pouquinho com enfoque na questão da formação do surgimento do profissional, da demanda pelos profissionais do meio ambiente, esses momentos de crises ambientais, onde a gente teve graves alterações das condições do meio ou dos seus elementos, certo? Essas crises, elas tiveram e continuam tendo forte relevância na forma como a atuação dos profissionais do meio ambiente, de forma geral, é demandada.
Eu coloquei aqui 2 exemplos históricos, certo, mas bem significativos, que, por exemplo, a poluição industrial na Europa, posterior ali ao período de Revolução Industrial, foi o que estimulou o surgimento de políticas de controle da qualidade do ar. E a partir do momento em que eu tenho políticas e legislações que vão trazer regulação da forma como deve ocorrer a interação entre as nossas ações e o ambiente, eu vou precisar de pessoas que compreendam melhor essa temática. Então, a partir disso, passou a ter um desenvolvimento maior nas ciências de profissionais que pudessem conhecer mais sobre essa questão de qualidade do ar. Um outro momento seria aí no final do século XIX, quando tivemos a epidemia de cólera, que foi o que levou à necessidade de modernizar o sistema de saneamento, que era bastante precário, que foi quando foram desenvolvidos sistemas de tratamento como, por exemplo, a cloração, que hoje em dia é algo muito simples, muito banal para a gente, né, para a nossa sociedade, mas que foi extremamente revolucionário à sua época. E, da mesma maneira, trouxe a necessidade da criação do surgimento das novas profissões, da especialização dos profissionais para essas temáticas. Então, quase sempre, em momentos de crise, a gente tem novas perspectivas de demandas de atuação profissional, tá? Então, as degradações ambientais, de forma geral, elas tanto podem ser a causa, como elas podem ser as consequências dessas crises, certo? Quando elas são causas, geralmente são através das catástrofes naturais, certo? Como, por exemplo, terremotos, erupções vulcânicas, que têm origem natural, certo? Então, mas tem consequências no meio ambiente, incluindo aí o meio socioambiental, o meio antrópico, certo? Mas ela também pode ser uma consequência, tá? Por exemplo, crises econômicas, crises políticas podem vir a gerar processos de degradação ambiental, tá? Como, por exemplo, puxando um pouco para o nosso cenário atual, a gente está num momento de crise política, onde a gente tem uma gestão ambiental, uma liderança ambiental a nível federal um pouco controversa, um pouco comprometida, que está levando a consequências na forma como a proteção do nosso meio ambiente no nosso país está sendo conduzida, certo? Então, citando aí desses tipos de crise, entrando nesse exemplo específico das crises sanitárias, a gente chega, então, nas pandemias, que é o contexto de crise atual que a gente se encontra. A Covid-19 não é a primeira pandemia que a gente tem na história, né? Esse assunto tem sido bastante levantado. Eu trouxe aqui nessa imagem um histórico, aqui uma linha do tempo, com diversos momentos onde houveram diversos tipos de pandemia, e a gente pode fazer a reflexão sobre quais são as origens dessas doenças, certo? De onde vêm essas pandemias, de onde vêm esses organismos que estão causando esses níveis de contaminação tão crescentes dentro da população, até a gente criar cenários de crises tão complexos como o que a gente está vivendo agora, tá? Então, podemos observar que boa parte dessas pandemias são originadas por zoonoses, ou seja, são doenças que foram causadas pelo contato do homem com micro-organismos presentes em organismos animais, certo? Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente consegue ver facilmente HIV, gripe espanhola, o SARS, o MERS, a ebola, o próprio COVID, são doenças que têm origem justamente da interação do homem com esses animais, tanto animais silvestres quanto animais domesticados também, certo? Que ocasionaram, então, a contaminação do homem com esses micro-organismos que muitas vezes não prejudicam esses animais nos seus ambientes naturais ou não, no caso dos domesticados, né? Então, a COVID, por exemplo, a gente tem a informação, ainda não muita certeza, de que teve origem aí na ingestão de algum animal silvestre. Então, a questão dos animais silvestres é porque a gente tem um maior desconhecimento, certo, dos organismos que a gente poderia contrair com esse contato. Mas os animais domésticos, quando eu falo de animais domésticos, eu estou citando aí todas as culturas pecuárias que a gente tem, certo? Então, o contato com esses animais também acabam ocasionando a possibilidade, um aumento da probabilidade de contaminações, tá? Então,
para a gente exercitar um pouquinho essa análise crítica de eventos que podem vir a chegar em crises ambientais, crises, no caso, crise sanitária, né, da pandemia atualmente, eu trouxe aqui um gráfico que fala sobre o uso da terra global para a produção de alimentos. E a gente faz aqui a reflexão de que a ocorrência das pandemias tem muita relação de como a gente se relaciona com o meio ambiente. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver em cima, na primeira linha, dizendo que na superfície da Terra, a gente tem cerca de 149 milhões de quilômetros quadrados de terra. O restante, certo, corresponde aí, então, às áreas de oceanos. Focando nessa área terrestre, cerca de 71% ela é formada por terras habitáveis, ou seja, onde a gente consegue morar, onde a gente consegue plantar, onde a gente consegue desenvolver nossas atividades sociais. O restante estão entre geleiras, entre áreas mais desérticas, certo? Dessas áreas habitáveis, cerca de 50% do que a gente utiliza hoje em dia é destinado para agropecuária, tá? Ou plantio de alimento, ou criação de animal. E a outra metade restante fica aí dividida entre áreas florestadas, áreas mais arbustivas, cobertura também de água doce, que é aproximadamente apenas 1% das nossas áreas continentais, e também as nossas cidades, que também correspondem a mais ou menos 1% dessa cobertura. Então, vamos ter o foco maior nesses 50% aí, que correspondem às zonas de agropecuária. De todo esse território, que é mais ou menos 51 milhões de quilômetros quadrados, nós temos praticamente 77% destinados a atividades de produção de proteína de origem animal, certo? Então, nesses 40 milhões de quilômetros quadrados, ou são áreas de pasto, tá, para criação animal, ou são áreas com plantios destinados para a produção de ração animal, tá? Produção de grãos para alimentação animal. Então, quase 3/4 das nossas terras disponíveis utilizadas aí para agropecuária é focada na produção de proteína de origem animal. Todo o resto das vegetais que nós consumimos ocupam aí, então, mais ou menos 23% dessa cobertura de agropecuária do planeta. A proteína de origem animal, essa produção, né, quanto à questão dos seus benefícios diretos realmente para nossa utilização, tem uma proporcionalidade um pouco incoerente, certo, em relação ao quanto de área que a gente usa e o quanto de benefícios que nós temos. A gente consegue ver que, das calorias que nós consumimos, cerca de 18% apenas tem origem nessas carnes que nós estamos consumindo. Mais ou menos 82% das calorias que a gente consome vem dos vegetais e não da carne, certo? Então, tem o contraponto, que ocasionalmente é levantado, que é a questão mas tem a questão das proteínas, né? As carnes, a proteína de origem animal, acredita-se, boa parte da população, que tem uma maior fonte de proteínas, só que a gente consegue visualizar que as proteínas que nós ingerimos, apenas 37% vem dessa geração, dessa produção de carne. Todo o restante vem aí dos vegetais que a gente consome. Então, nós vemos que temos uma grande cobertura da nossa terra sendo destinada para produção de proteína de origem animal e apenas uma que corresponde à nossa maior fonte nutricional, sendo restrita a áreas bem menores. E o que é que tudo isso tem a ver com a questão da pandemia, tem a ver com a questão do Covid, certo? Um dos principais pontos de risco, para aumentar a probabilidade de risco de contaminação, é a questão, como eu citei anteriormente, da interação do homem com os animais, certo? Boa parte das nossas pandemias são de zoonoses, e quanto maior a interação dos homens com os animais, maior a probabilidade de contaminação. A partir do momento em que a gente tem um alto nível de produtividade em questão de área, em questão de volume, de animais criados, certo? A gente tem uma maior probabilidade, a gente tem mais encontros, mais interações e aumenta o risco de contaminações. Além da interação do homem com o animal domesticado, certo? Também tem a outra consequência da agricultura que
toda a área que está plantada hoje, anteriormente era uma área coberta com algum tipo de vegetação natural. Então, a gente tem o processo aí de desmatamento, de avanço das fronteiras agrícolas sobre as áreas naturais, que também formam uma outra pressão, que é o encurralamento dos animais silvestres, que vão perdendo seus habitats e vão ficando em áreas cada vez mais confinadas. E isso acaba criando também um aumento de probabilidade de encontros das pessoas, dos humanos, com esses animais silvestres. E com isso também aumenta a probabilidade de contrair organismos patógenos, tá? Então, nesse contexto todo, a gente consegue, nesse exercício aqui anterior, identificar que a questão das pandemias, elas estão ligadas não apenas ao consumo de uma carne exótica, mas aos nossos hábitos de forma geral, tá? Principalmente aqui nesse destaque eu trouxe a questão do sistema alimentar, que nós temos hoje em dia se mostrando pouco eficiente, não trazendo tantos benefícios quanto quanto estamos nos dedicando a mantê-lo, tá? Saindo um pouco do meio rural, vindo para o meio urbano, a gente tem aí as questões muito relevantes para a ponta, certo? Quando eu estava falando do meio rural, a gente estava falando muito sobre a origem dessas pandemias, e quando a gente entra aí no meio urbano, a gente já está entrando um pouco mais na tratativa, certo? No que é que a gente pode fazer para evitar a expansão dessas contaminações, certo? Então, vemos que nos meios urbanos, a prestação de serviços urbanos, de forma geral, ele tem um importante papel aí na prevenção, na disseminação dessas doenças, e a falta de acesso a esses serviços urbanos acaba impossibilitando que boa parte da população consiga se prevenir, e aí a gente entra naquele ciclo de falta de acesso à água, falta de acesso à rede coletora e de tratamento de esgoto, vai ocasionar uma maior chance de contaminação, vai ter mais pessoas doentes, vai pressionar o sistema de saúde, e a gente entra aí numa bola de neve de questões que complicam a situação já crítica, né? Então, a redução de desigualdade no acesso a serviço e infraestrutura urbana deve ser uma prioridade aí na gestão urbana futura. Então, isso é uma tendência do cenário, né, do nosso planeta pós-pandemia, que é uma atenção um pouco maior a essas questões de saneamento, para a gente evitar a disseminação desses patógenos em situações em que poderiam ser evitadas, né? Nesse gráfico aqui à direita, eu trago dados do Ministério da Saúde recentes, que fazem aí um paralelo, certo, entre a cobertura de esgotamento sanitário e a mortalidade por conta do Covid. E a gente consegue visualizar aqui, quanto maior a rede de coleta, de tratamento de esgotos, menor as taxas de mortalidade, certo? Nesse aspecto, eu faço destaque aí para vocês, profissionais do meio ambiente, terem atenção à questão do marco regulatório de saneamento. Tem um barulho aqui de fundo, por favor, ignorar. Trago atenção aí à questão do novo marco regulatório de saneamento, que já estava trazendo saneamento para destaque desde antes da pandemia. Então, isso reforça a tendência de que esse seja um tema para ser dado atenção futuramente no cenário pós-pandemia, certo? Que esse novo marco regulatório está para ser votado pelo Senado, que é a PL 4162, certo? Então, agora ainda esse mês, que traz aí algumas questões muito controversas relacionadas principalmente à questão da privatização do saneamento, e a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, que pode delinear muito como é que vai ser a atuação do profissional do meio ambiente, a disponibilidade de mercado e a eficiência nesses serviços futuramente, certo? Outro ponto também entra aí no planejamento urbano, a questão das moradias, esse ponto do distanciamento social pode trazer novas perspectivas na questão de projetos, de estruturas de moradia, que tem aí como consequências todas as vertentes, modificações em diversas vertentes do planejamento urbano, além do saneamento, certo? De uma forma ampla, a questão do planejamento urbano futuramente deve trazer aí um ponto de vista um pouco mais holístico, que vai combinar a infraestrutura urbana com gestão hídrica, com mais áreas verdes, com mais áreas livres, certo? Tanto para a questão do bem-estar da população, como também, por exemplo, para a gente ter áreas de escapes para
tem um maior controle, né, na questão dos recursos hídricos, a gente tem mais áreas de escapes para possíveis enchentes e outras situações que possam agravar cenários aí de possíveis contaminações, tá? Então, dentro desse contexto todo de soluções, de caminhos possíveis, a educação ambiental, ela entra muito fortemente como um caminho, tá? Só que a educação ambiental, ela não tem apenas um caminho, não tem uma receita pronta, tá? Para reduzir os avanços dessas degradações ambientais que possam levar aí às novas crises, a gente precisa falar de mudanças significativas no estilo de vida, como, por exemplo, a questão do consumismo, que faz pressão no meio ambiente quanto à exploração de matéria-prima, quanto ao descarte de resíduo, os meios de transporte, que temos que rever o ponto de vista de priorizar o uso individual e focar no uso coletivo, certo? Também as matrizes energéticas que a gente usa tanto para o meio de transporte quanto para o consumo energético de forma geral, optar por por matrizes mais eficientes. Como eu citei antes lá puxando do gráfico, temos que rever os nossos hábitos alimentares. Não é a questão de eliminar o consumo de carne, porque temos algumas questões culturais e religiosas que estão muito atreladas a isso, não é isso que eu estou querendo dizer. É a questão da gente rever os nossos hábitos e existe sim a possibilidade de reduzir fortemente esse consumo, certo? Se a gente tiver uma redução significativa, a gente consegue diminuir essa pressão no ambiente de ampliação de fronteiras agrícolas, certo? Então, a educação ambiental no tempo de Covid e após essa pandemia, basicamente, ela tem que buscar uma reaproximação do homem com a natureza, voltando à sua compreensão para um ser que faz parte de um coletivo, certo? Não existe soberania dele sobre a natureza, que, na verdade, sua existência depende da busca por um equilíbrio entre ele e os demais elementos, de forma geral, né? A educação ambiental, ela tem que buscar trabalhar a solidariedade para reconhecer que a existência do outro é tão importante quanto a sua existência, e o seu conforto individual, ele de jeito nenhum vai ser suficiente para lhe tirar a responsabilidade sobre o coletivo, tá? Como eu falei de início, né, um único modelo de educação ambiental não é suficiente para a gente enfrentar essas problemáticas. A pandemia atual, ela expõe ainda mais essa necessidade, a gente precisa reunir forças, olhares, compreensão, campos de conhecimentos diversos e saberes para a gente conseguir defender nossa vida que está ameaçada, mesmo que para isso a gente tenha que revisar o nosso estilo de vida, mas a prioridade passa a ser, então, a sobrevivência com saúde, não apenas de nós, mas de nós todos como um coletivo, tá? Então, de maneira mais objetiva, eu trago aqui algumas tendências para a atuação profissional do meio ambiente, que basicamente é um resumo do que eu já apresentei. Então, a gente tem aí áreas de atuação mais diretamente nas áreas de planejamento urbano, de reestruturação de cidades, certo? O saneamento, ele vem aí como um dos elementos mais fortes, que deve ter maior demanda, não apenas o saneamento urbano, mas também o saneamento rural, que frequentemente as zonas rurais elas são prejudicadas pela falta de estruturas de saneamento e acaba sendo uma população mais vulnerável para possíveis contaminações. Isso sendo o saneamento como fim de tubo, né, como a ponta já depois, considerando que podemos ter micro-organismos patógenos já circulando nos locais, nas cidades, no campo, e o saneamento entra aí como forma de prevenção de contaminação. Mas pensando na origem da problemática, a gente entra aí na questão da produção de alimento, das fronteiras agrícolas, e eu trago aí a questão da agroecologia como um ponto muito forte para a gente se dedicar, para a gente levantar a bandeira, que seria aí a produção de alimentos de uma forma mais sustentável, certo? E a educação ambiental transversal a tudo isso, presente não apenas no meio dos profissionais do meio ambiente, mas ela deve estar presente aí em toda a sociedade, em todos os espaços que nós pudermos ocupar, tá bem?